Que ele venha ensinar cada vez mais, Pai. Que gratidão. Toda honra a Ti, meu Deus. O Senhor usa esse homem, Pai, para ensinar a gente. Homem, Pai, que vem te honrando esses anos todos, meu Pai, com a sabedoria, com esse entendimento, Pai. Abençoe esse profeta de Deus, Pai. Muitos aqui, Pai, está faltando mais, Pai. Está perdendo o melhor nessa noite, nosso alimento, Pai. Isso fortalece, nos edifica a nossa casa, nosso altar, Pai. E nos liberta, Pai. E eu agradeço, Pai, por essa vida, Pai. Só abençoe a vida dele, a vida da família dele, a nossa casa, o nosso tempo, Pai. Toda honra e toda glória a Ti, Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, abençoado com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Jeremias, capítulo de número 17. Foi onde a gente começou, né? Onde nós começamos. Jeremias, capítulo de número 17. Nós vamos ler de novo. Muitos não estavam aqui quinta-feira passada. Eu gostaria de dar continuidade. Jeremias 17, Jeremias 17, versículo 5. Amém? Todos encontraram? Jeremias 17, 5, tá? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Porque será como a tabaqueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada, inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e o seu fim será como insensato, ou se fará como insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser um pastor após Ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da Tua face. Não me seja por espanto. Meu refúgio és Tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não envergonhe eu. Assombre-se eles, e não assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói com dobrada destruição. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos no estudo, irmãos, uma palavra a respeito do ano de sequidão. Amém? O ano de sequidão, ou um tempo de sequidão, né? E aí nós falamos um pouco aqui sobre as árvores, né? Porque aqui no versículo de número 8, fala que aquele que o Senhor nos compara de uma forma comparativa, figurativa, o Senhor nos compara como árvore. E aí nesse contexto de Jeremias 17, ele faz separação de duas classes de pessoas: aqueles que confiam em si e
confia no homem e aqueles que confiam em Deus. Ele se separa. Ele diz que aquele que confia em si mesmo, ele está debaixo de maldição. Ele se faz maldito, né? Maldito é uma pessoa que será maldita, será mal falada. Isso é maldito, entendeu? Maldito é uma pessoa que está sendo mal falada, maldita. Ele vai se fazer maldito. Por quê? Porque ele confia na sua própria força, ele confia em si mesmo, e ao mesmo tempo esse texto ele me trouxe uma luz, que diz que aqueles que confiam em si mesmo, eles também podem confiar em suas riquezas. É o que eu li aqui nesse contexto, no versículo de número 11. Eles confiam em si próprio, eles confiam no seu braço, eles confiam nas riquezas, nas suas próprias riquezas. E essas pessoas que confiam em si mesmo e confiam nas suas próprias riquezas e se apressam, porque aqui diz que eles têm pressa. O próprio profeta diz que não se apressou em ser um pastor diante do Senhor. Ele diz que não teve pressa nisso. Porque tem pessoas que eles têm tanta pressa em ser alguma coisa, que eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Deixa Deus ser em mim e em você. Glória a Deus. Não, a grande realidade é essa. Eu vou dizer mais uma vez. Deixa Deus ser em nós. Nós não temos que ser nada. Eu não tenho que ser nada. Ele tem que ser em nós, irmãos. Foram falar para João Batista. João Batista, quem és tu? Tu és o profeta prometido, que estava lá em Deuteronômio, que diz que haveria um profeta. Como Deus levantou Moisés, Deus levantaria um profeta como Moisés, que esse profeta era o Messias. És tu o profeta? Ele falou, não. És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu Jeremias? Não sou. Então quem és tu? Para que nós possamos dizer aquele que nos enviou até ti. Ele falou assim, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que eu sou só isso, só uma voz que clama no deserto. A minha identidade é, eu sou uma voz. Eu sou. Eu não, irmão, porque a gente muitas vezes cai na besteira de querer ser os outros. E a gente não tem que ser ninguém. Você tem sua própria identidade. Glória a Deus. Existe 7 bilhões de habitantes no planeta todos. E ninguém é igual a ninguém. Pode ser parecido, mas não é igual. É ou não é verdade? Eu já vi gente que fala, nossa, é parecido demais, cara. É Xerox, mas não é. Se você for para digital lá, vai ser diferente. Imagina 7 bilhões de digital diferente. Imagina como que é isso. Ninguém é igual a ninguém. Então você tem sua própria identidade. E quando você descobre a sua identidade, e você descobre o que você carrega, a sua vida é diferente. Então veja bem, irmãos. É interessante que o texto diz o quê? Que a gente não pode ser uma pessoa mal falada, maldita, por a gente confiar em nossa força, confiar em riqueza, confiar em nosso coração, porque o nosso coração, ele se engana, né? Olha o que a bispa falou aqui, é uma coisa interessante. Ela falou assim, eu amava, mas eu tive que tomar uma atitude contra o meu amor. Ela agiu como? Ela não agiu pelo coração, ela agiu pela razão. Amém? O grande problema de Sansão foi que Sansão nunca agiu, irmãos, pela razão, pela consciência. Ele agiu pelo coração. Irmão, aquele homem, ele se apaixonava muito fácil, Sansão. Ele não podia ver, irmãos, um rabo de saia que ele já caía, ficava de quatro. Sansão ficava de quatro, ele não aguentava. Não aguentava, irmão. Irmão, como que uma pessoa, como que uma mulher começa a brincar com Sansão, cheio de manha? Sansão, fala pra mim onde está a sua força, Sansão.
Fala para mim, Sansão. Sansão começou a falar, tá aqui, não, tá ali. E toda vez ela ia testando Sansão naquilo ali, e cada vez ela foi se aproximando, né, do segredo, porque existem segredos em nós. Verdade. E esses segredos, às vezes, eles não podem ser contados para todos. Existem segredos, irmãos, dentro de nós, que só pode ser contado só você e Deus. Aleluia, Jesus. Porque se você fala muitas vezes seu segredo para algumas pessoas, essa pessoa, você não sabe o dia de amanhã. Hoje pode ser teu companheiro, teu amigo, mas muitas vezes o mundo gira, e essa pessoa amanhã pode mais ser o teu amigo e contar os teus segredos para alguém. Então tome muito cuidado com isso. E Sansão, irmão, foi até que veio a ruína sobre Sansão. Ele contou o seu segredo, se passar navalha na minha cabeça, acabou para mim. Eu sou nazireu de Deus. Não pode passar navalha sobre a minha cabeça. Quando rapou a cabeça de Sansão, a Bíblia diz que Dalila fez ele adormecer no seu colo. No seu colo, começou a acariciar ele, fazer um carinho. Daqui a pouco ele dormiu. Quando ele dormiu, veio, irmãos, Dalila cortou, rapou os cabelos dele. E aí ele falou assim, lá vem os filisteus, Sansão. Quando ele se levantou, como das outras vezes, a Bíblia diz que o Senhor já tinha se afastado dele. O Senhor já tinha ido embora, irmãos. E aí a Bíblia diz que o filisteu pegou ele, furou os 2 olhos, prendeu ele e levou lá para o templo dos filisteus. E aí lá ele serviu de palhaço para as outras pessoas. Porque quando nós perdemos Deus na nossa vida, quando eu perco a presença de Deus na minha vida, eu vou servir de palhaço para os outros. Verdade. Os outros vão fazer palhaçada, vão fazer chacota da minha vida. Eu não posso perder a presença de Deus sobre a minha vida. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração, muitas vezes, ele nos engana mesmo. A gente se engana. Muitas vezes a gente tem que agir por aqui, não por aqui. Em algumas situações, nós temos que agir aqui. Agir com razão e não por sentimento. Se eu agir por sentimento, eu posso errar. Verdade. Sansão deveria agir por razão, porque a Bíblia diz que os judeus não poderiam se misturar com outras mulheres. Isso aqui foi falado terça-feira. E ele foi se misturar com quem? Com Dalila. Quem era Dalila? Uma filistia, da Filisteia. Não podia se misturar. E ele foi se misturar. Ele tinha que agir aqui. Eu falar, não posso. Existe uma lei. E eu preciso agir sobre a lei. Mas ele agiu por aqui. Então tome cuidado. E a gente se engana. Quem é aqui que nunca teve uma reação que surpreendeu até você mesmo? Até você... Nossa, eu tive essa reação? Cara, eu não me conhecia desse jeito. Eu já tive reação que eu falei, nossa, eu fiz isso. Eu falei isso. Eu tive esse tipo de atitude. Até você mesmo não se conhece. Muitas vezes nós não nos conhecemos. É lógico que Deus, por isso que o texto diz que Deus ele vai provar os pensamentos da gente. Verdade. Ele vai provar os nossos corações. Porque, irmãos, ele vai nos testar para saber como nós agimos. Como nós nos colocamos. Ele vai nos provocar. Deus sabe como nos provocar. Ele sabe como te provocar. Ele quer saber sua atitude. Ele quer saber sua reação. Ele quer saber como você vai agir. O que você vai falar. O que você vai fazer. Então muitas vezes, irmão, não pense que é o diabo não. Muitas vezes é Deus. É Deus que está te provocando. É Deus que está provocando você. Deus está colocando alguém do seu lado para te provocar, para saber que tipo de reação que você vai ter. Que jeito que você vai agir. Ele vai te testando. Você acha que Deus vai te colocar numa posição de honra, de destaque, se antes te conhecer? Verdade. Se antes te esquadrinhar? Esquadrinhar, meu irmão, é algo, quem é pedreiro aqui sabe, esquadrinhar tem que estar na medida dele. Tem que estar na forma dele, do jeito que ele quer. Porque nós queremos nos amoldar as nossas próprias formas. Mas a forma de Deus é diferente da nossa. E ele quer nos colocar na forma dele. Tem que ser do jeito dele, na medida dele.
Por que a Bíblia diz que ele estava, lá no livro de Amós, diz que ele estava, irmãos, com um prumo na mão, para esquadrinhar um muro, que tinha sido levantado. E ele colocou um muro colocou o prumo no muro, falou, esse muro está torto. Vou ter que melhorar esse muro. Isso quer dizer que tem áreas da nossa vida que está fora de esquadro. Tem áreas da nossa vida, irmãos, que está torto. E aí Deus precisa endireitar áreas da nossa vida. E como que ele endireita? Provocando. Ele nos provoca. Por isso, irmãos, Deus sabe como tratar com cada um de nós individualmente. Ele sabe, irmãos, como ele vai fazer com cada um de nós individualmente. Muitas vezes ele nos trata em conjunto, mas ele nos trata individualmente também. E diz o seguinte, que aqueles que confiam em si mesmos, na força do seu braço, presta atenção, terão seus nomes escritos na terra. Foi o que eu li aqui. Terão seus nomes escritos na terra. Ou seja, nós vamos deixar de ter o nosso nome escrito no livro da vida para ter nosso nome escrito na terra. E para apagar o nome da terra é fácil? É fácil. É só chover. Não está dizendo que é no concreto. Não está dizendo que é na massa de cimento. Não, está dizendo que é na terra. Na terra é fácil, irmão. Choveu, jogou água. Joga um balde de água lá. Acabou-se. Pagou o nome. É melhor ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Do que na terra. Porque aqui está dizendo aqui, ó. Que a pessoa, irmãos, que confia em suas riquezas, que confia em si próprio, na sua própria força. Tem gente que confia na sua própria sabedoria, na sua própria capacidade, né? A nossa capacidade, ela não vem de nós, a nossa capacidade vem do Senhor. Verdade. Isso está escrito no livro de 2 Coríntios. Que a nossa capacidade, ela provém de Deus. Se a gente tem que se gloriar, a Bíblia diz, se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, a gente tem que se gloriar no Senhor. Verdade, Deus. Irmão, não tem jeito. Glorie-se no Senhor, não glorie-se o sábio na sua sabedoria. Não se glorie, meu irmão. Tem gente que se acha muito esperto, né? Se acha esperto demais. Mas aqueles que se acham espertos, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele pega quem não são, quem não é, para confundir aquele que pensa que é. A Bíblia diz que Deus pega as coisas desprezíveis, as coisas vis deste mundo, para confundir as sábias. Irmão, imagina comigo uma coisa. Quando o faraó teve aquele sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho gorda, 7 espigas de milho magra, e as magras devoravam as gordas, as vacas gordas devoradas pelas vacas magras. E aí todo mundo se reuniu lá para decifrar o sonho, para interpretar, mas ninguém interpretou. Quando José chegou e José interpretou, José falou assim, levanta um homem aí. Um homem, e o homem passa da seguinte maneira. E ele deu as coordenadas como o homem deveria fazer. Eu imagino, irmãos, que tinha um monte de sábio dentro do Egito que falou, oh, esse cara sou eu. Esse cara vai ser eu aqui, coloca eu. Oh, estou entendendo agora é eu, cara. Mas, irmão, quem imaginaria que um encarcerado que acabou de sair da cadeia, que acabou de sair da prisão, o rei vai olhar para ele e falar assim, visto que Deus te fez saber essas coisas, não há ninguém como você aqui em todo o Egito. Esse lugar de honra é seu. Deus tira o cara da prisão para colocar ele num lugar de honra. Deus exalta os humildes, irmãos, mas Deus abate os soberbos. Deus exalta, Deus faz. Nelson Mandela, todo mundo sabe quem foi Nelson Mandela aqui, né? Sim. Foi um presidente da África. Ele ficou 20 anos preso antes dele subir para ser presidente, porque ele lutou contra o racismo dentro do país dele. Depois de 20 anos encarcerado, brigando, lutando, irmãos, ele foi um dos melhores presidentes que a África já teve até hoje.
Deus nunca vai colocar alguém em uma posição de honra sem antes, irmãos, a pessoa ter uma história para contar. Tem que ter história. E aí, veja bem o seguinte. É o contraste. É o contraste. É como eu falei, aqueles que confiam em si e aqueles que confiam em Deus. O texto diz que bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa confiança e a nossa esperança é o Senhor. A tua esperança tem que ser o Senhor. Esperança da igreja sempre será o Senhor. Verdade. E aí ele diz que essa pessoa que confia, o varão que confia, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Que a sua folha fica verde, estende suas raízes para os ribeiros, e diz aqui que não vai temer no ano de sequidão, que foi o tema aqui, e não se afadigue e não se deixe de dar fruto. Então vamos concluir. Eu disse aqui 3 coisas por que vem um ano de sequidão na nossa vida. Por quê? Porque nós nos distanciamos de Deus, é o primeiro propósito. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós ficamos secos, nós vamos secando. Nós não secamos imediatamente, nós vamos secando ao pouco. Porque, irmãos, você vai perdendo vigor espiritual. Você vai perdendo prazer espiritual. E você vai se distanciando de Deus, você vai secando, porque você vai sentindo prazer nas coisas que não são de Deus. As coisas mundanas, que são passageiras, diz a Bíblia Sagrada. Tudo que é mundano é passageiro. É lógico, irmãos, que a gente precisa de certas coisas que estão nesse mundo, porque a gente vive nele. A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa vestir e uma série de outras coisas. Mas a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Amém? Prioridade é Deus. Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar para comer, para beber, para me vestir. Eu preciso ter uma morada para mim, preciso de tudo isso. Mas sempre meu foco principal é Deus. Ele me sustenta. Amém? Amém. E aí o segundo ponto, por que nós secamos? Por falta de água, por falta de alimento. Água. E água eu falei aqui, água é palavra e água é o Espírito Santo. Nós vamos secando por falta de água e de alimento. E o terceiro, por que nós muitas vezes secamos? Porque nós nos acomodamos. Se acomodamos. A árvore, eu disse aqui, a árvore, quando ela é plantada, ela, falei de duas árvores, eu comparei 2 árvores de uma pessoa, uma que foi plantada num barranco, onde tinha água, que caía água, e outra que foi plantada entre pedras, mas tinha terra. E essa que foi plantada entre as pedras que tinha terra, ela teve que se virar para poder ter água. Então as raízes dela se estendeu para ela poder ter água. E a outra não, a outra se acomodou porque toda hora tinha água. Toda hora tinha água. Então muitas vezes nós vamos se acomodando. Nós somos árvores. E nós não podemos se acomodar, porque se nós se acomodarmos, irmãos, nossas raízes vai ser curta, vai ser pequenas. E aí, às vezes, qualquer ventinho vai nos derrubar. Verdade. Porque quem é especialista em derrubar árvore é vento. E aí, nós vamos para o quarto. O quarto eu não tinha falado, o quarto nós vamos dizer agora. E vai entrar um pouco dessa questão do vento aí que eu falei. Eu até pedi para os irmãos abrir semana passada, mas nós não lemos. Salmo de número 92.
Salmo de número 92, eu vou ler 2 versículos. O versículo de número 12 e o versículo de número 13 e também o número 14. Está escrito assim, ó. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Nós vamos trabalhar essas duas questões. A palmeira e o cedro do Líbano. Mas o versículo de número 13 é o quarto, onde está escrito assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Glória a Deus, glória a Deus. Presta atenção aqui. Quarto, por que muitas vezes nós secamos? Porque nós estamos plantados no lugar errado. Essa é forte. Estamos plantados no lugar errado. Você já viu alguma árvore se plantar sozinha? Não, eu vou me plantar, eu quero ficar aqui. Não, você já viu alguma árvore que saiu de lugar aí? Tá, vou ficar aqui, eu quero ficar aqui. Aqui está dizendo, irmãos, que Deus é quem planta. Glória a Deus. O Senhor é quem planta. Aleluia. O Senhor é quem planta as nossas vidas. Se nós somos árvores, Ele é o ceifeiro. Ele que tem que nos plantar. É verdade. Nós temos que se deixar ser plantado por Ele. Eu não posso estar plantado aonde eu quero. Eu tenho que deixar Deus me plantar. E aí, quando eu deixo Deus me plantar, na onde Ele quer, a Bíblia diz, irmãos, ainda que essa árvore ela se envelheça, ela vai dar fruto mesmo na velhice. Verdade, Jesus. E os frutos serão viçosos e florescentes. Glória a Deus. Vai aparecer os frutos. Os frutos, irmãos, vai aparecer para todos, vai vir à tona para todos. Mas você tem que deixar Deus plantar você. Quantas pessoas hoje em dia, elas se mandam. Quantas pessoas hoje em dia, meu irmão, elas mesmo que faz a vontade delas. Verdade. Se você é árvore, você tem um dono, que é o teu ceifeiro, você tem que deixar ele te plantar aonde ele quer. Glória a Deus. Eu não posso, irmão, chegar e falar assim, não, vou ficar aqui. Aqui tá legal, aqui tá gostoso, vou ficar aqui. Não, você tem que orar e falar, Deus, é aqui que o Senhor quer me plantar? Glória É a aqui que o Deus. Senhor quer que eu fique? Glória a Deus. Se o Senhor quiser que eu... Ainda que o Senhor te plante, irmãos, numa terra seca, ainda assim você vai dar fruto. Glória a Verdade, Deus. Deus. Porque a gente muitas vezes quer plantar, quer ser plantado como aquela árvore que eu falei que estava junto do barranco. Porque é mais fácil. Tem água, irmão, jorrando de monte. Quando vem a chuva, a enxurrada traz água. E quando eu estou plantado na terra seca, que está junto às pedras, a água muitas vezes não vem. E aí eu tenho que me virar para ter água. Eu tenho que me virar. E aí eu vou estender raiz. Aí entra na parte do versículo de número 12. Diz, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Aleluia. Aí eu fui estudar, irmão, o que as características da palmeira. Presta bem atenção sobre as características da palmeira. A palmeira, ela cresce no deserto. A palmeira cresce no deserto. E não depende de água para ela florescer. Da água, da chuva para ela florescer e frutificar. É resistente, a palmeira é resistente ao solo seco. Essa árvore produz um fruto doce, um fruto muito doce, saboroso. E esses frutos, os melhores frutos são produzidos dos 30 aos 100 anos de idade. A palmeira, os melhores frutos são produzidos dos 30 aos 100 anos de idade. Olha só que coisa interessante. Na velhice. E o que é mais interessante, presta atenção no que eu vou falar agora. Olha só que coisa interessante. Depois você vai pesquisar lá e você vai ver se isso é verdade, porque isso não está na Bíblia. Isso aqui eu fui pesquisar sobre a palmeira. A palmeira, ela nasce no deserto. Irmão, a palmeira, por ela não depender de água, ela não depender muitas vezes dos lençóis freáticos, ela estende as suas raízes, e as suas raízes elas são muito alongadas, muito prolongadas. E as raízes da palmeira
Olha só que coisa interessante, ela cresce de 3 a 4 mil quilômetros. Imagina o que é isso. De 3 a 4 mil quilômetros. Mais ou menos, eu fiz uma conta mais ou menos assim, mais ou menos. 3 mil quilômetros, mais ou menos daqui lá no São Luís. 4 mil quilômetros daqui para João Dias, um pouco mais. Lá no Santa Maria. Imagina que a raiz daqui até lá. É raiz profunda demais, irmão. Imagina que tipo de raiz é essa. Mas é só no deserto que tem. Você não vai ver palmeira em qualquer lugar. É no deserto. Aqui no capítulo, deixa eu ver, me ver agora na mente. Os irmãos conhecem a passagem. Em Juízes diz que tinha uma mulher chamada Débora. Ela era juíza de Israel. E a Bíblia diz que ela julgava Israel debaixo das palmeiras. E as palmeiras levou um apelido chamado de Palmeiras de Débora. E ela julgava debaixo das palmeiras. Ela não tinha um palácio para julgar. Ela não tinha um trono para julgar. Ela tinha palmeira para julgar. E ela ficava ali debaixo das palmeiras. E eu entendi, meu irmão, por que ela ficava ali debaixo das palmeiras? Porque aquela mulher, ela tinha raízes profundas. Aleluias. E quando você tem raízes, não é qualquer vento que te derruba. Sabe por quê? A palmeira, ela só cresce para cima. Ela não cresce para os lados. Ela só cresce assim. Aqui, eu fiz a questão de anotar que a palmeira, ela cresce 10 metros para cima. 10 metros para cima ela vai crescendo, irmãos. E ela é muito fina. Ela é fina. E aí quando vem o vento, diz que ela enverga todinha. Ela enverga e vai até aqui, irmão. Até assim, do outro lado também. Ela vai envergando. Mas ela, quando o vento passa, ela volta para o mesmo lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não quebra. Por causa do tronco que é forte, por consequência da raiz. Aleluia. A raiz que é muito profunda, muito forte as raízes da Glória a palmeira. Deus. Sabe o que eu entendi? Que Deus quer, como diz aqui no livro de Salmo que eu li, que Deus quer que nós sejamos como uma palmeira, irmão. Glória a Deus. Nós precisamos ser como uma palmeira. Crente como a palmeira, não é qualquer vento que vai te derrubar. Verdade. Não é qualquer luta que vai te derrubar, irmão. Porque hoje em dia, os crentes de qualquer luta, eles já querem desistir. E eu vou te falar uma coisa, principalmente a gente que é obreiro, viu? A gente que é obreiro, a gente muitas vezes tem que ser exemplo para os mais novos que estão chegando. Verdade. Aí o obreiro já chega na casa de Deus, já triste, chateado, cabisbaixo. Obreiro, muitas vezes você tem que guardar a sua dor. Você tem que guardar, você tem que esconder isso. Porque tem gente que se espelha em você. Tem gente que está aqui dentro da casa de Deus e se espelha em você, se espelha no seu ministério. Verdade. Gosta de quando você ministra, gosta do seu jeito. Você é um exemplo para os outros. Seja como uma palmeira. Se envergue todinho. Mas volte para o mesmo lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. E depois do deserto, irmãos, porque a palmeira, ela significa, sabe o quê? Ó, a palmeira, ela é símbolo de alegria, de satisfação, descanso, nutrição e saciedade. A única coisa que a palmeira tem de negativo, sabe o que é? A palmeira, ela não sobrevive no frio. Ela não consegue sobreviver no frio. Ela não pode sobreviver no Alasca, por exemplo. Ela sobrevive no deserto, por quê? Porque o deserto é frio só à noite. No Alasca é o tempo todo frio, ela não aguenta. É frio à noite, mas de manhã é um calor insuportável no deserto. Então ela não suporta no frio. Aí eu coloquei assim é o crente. O crente não pode ficar longe do calor de Deus. O crente não pode ficar frio. Não pode esfriar. Você não pode esfriar. Você pode passar o momento do frio, mas você não pode ficar o tempo todo frio.
Momento frio é uma coisa. Há momentos de frio. Hoje está frio, mas é momento. Daqui a alguns dias vai esquentar de novo. Deus, aleluia. Daqui a um dia vai ficar quente de novo, meu irmão. E aí você se esquenta, se aquece. Esse momento de frio é o momento da sequidão. É o momento difícil que tu tá enfrentando, tá passando. Esse período vai passar, vai acabar. Porque depois da sequidão vem o quê? O que é o contrário à sequidão? Vem o renovo, irmão. Glória a Deus. Vai renovar os galhos, vai renovar as folhas. Diz aqui o texto de Jeremias que a folha fica verde. No tempo do calor, a folha fica verde. E o interessante é quando você vê uma árvore e as folhas estão tudo verdinha, porque o verde simboliza que a árvore, ela está viva. Aleluia. Glória a Deus. Você vê as folhas tudo meia pálida, amarela, é sinal de que está morrendo. Não é verdade? Tá. Esses dias minha filha foi comigo buscar a pequenininha na creche, e aí aquele monte de folha no chão, tudo amarelo. Eu falei, minha filha, essa daí tem mais tá morta. Mas olha lá o tanto viva, tá tudo verde. Um verde, lotado de verde. Eu falei, isso aí tá tudo viva, minha filha. Essa daí saiu da árvore e morreu. A tua fé, irmãos, tem que estar sempre viva. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Verde. Aleluia, Jesus. Você não pode, irmãos, porque a fé é algo que tem que ser fortalecido, tem que ser fortificado, tem que ter novas experiências. Você pode até ficar um tempo sem experiência, porque chegou um ano de sequidão, mas essa fase acaba, essa fase passa. É uma fase para te trazer raízes profundas. Raízes profundíssimas, meu irmão. Não é qualquer vento que vai te derrubar. Não é qualquer coisa que vai te derrubar. Você vai ser um crente forte. Glória a Deus. Muitos podem olhar para você e não dá nada para você, mas não sabe as raízes que você tem. Glória Não a sabe Deus. a profundidade da raiz que está sobre a tua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós não aguentamos uma cara feia que nós já queremos desviar. Não aguentamos um irmão que não dá a paz do Senhor. Me deu a paz do Senhor, fiquei chateado. Lá pra igreja Bernardinho. Então, irmãos, Deus. nós temos que parar com isso. Você precisa ter raízes fortes. Glória a Deus. Raízes fortes, irmão. Para os ventos não te derrubar. Para os ventos, irmãos, não vai te derrubar de forma alguma. E aí entra o segundo. O segundo é o cedro do Líbano. O cedro. Primeiro a palmeira, depois vem o cedro. Eu fui estudar o cedro. O cedro também é outra coisa que é interessante. Outra coisa, a palmeira, ela pode extrair óleos, fibras, ceras, etc. Ela serve para fazer óleos, fibras, ceras. Fibras, os irmãos sabem o que é, né? Ceras e etc. Ela serve para algumas coisas. E o cedro do Líbano? Olha só o cedro do Líbano. Primeiramente, existem vários tipos de cedro de Líbano. E alguns deles podem viver até 3.000 anos. Alguns deles, não são todos. Outros vivem menos, vivem 1.000 anos. Mas tem alguns deles que podem viver até 3.000 anos. Alguns cedros do Líbano. A madeira é por demais apreciada desse cedro do Líbano. É algo que é cobiçado. É muito cobiçado. Pode se utilizar para óleo, indicado até para alívio de vias respiratórias, infecção, asma, diversos problemas de saúde. Serve para construção civil, casa, templos, móveis, barcos, canoas, aviões. O extrato serve para o perfume. Tudo isso, irmão, serve o cedro do Líbano. Agora vamos lá, vamos para o melhor. Né? O que precisa, o que ele faz? O cedro do Líbano, ele tem uma coisa interessante. Ele também não depende dos lençóis freáticos também para ele estender a raiz. Ele precisa de uma rocha. Quando ele acha uma rocha, as raízes dele dão uma volta na rocha e se firma na rocha. Ele se amarra.
as raízes se amarram na rocha. Eita Deus. Ele dá a volta e faz um nó na rocha. Isso quer dizer que você pode puxar ele do jeito que for, porque a raiz está amarrada na rocha. Glória a Deus. Assim é o crente. Quem é a rocha? Quem é a pedra? Aleluia, glória a Deus. A Você glória. as suas raízes têm que estar na rocha. Glória Aleluia. a Deus. A Bíblia diz que teve um homem insensato e outro, irmãos, que era um homem prudente. O insensato fez a casa na areia. E o prudente fez a casa na rocha. Só que as duas casas, vamos dizer assim, seriam iguais. Não daria para ver ao olho nu a diferença. Porque a diferença está na profundidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não tem como você ver a diferença. Porque a diferença está no profundo. Você vê esses apartamentos gigantescos por aí, um mais bonito que o outro, né? Mas a diferença de cada apartamento está lá no profundo, irmão. Lá dentro, lá no fundo. É assim que é você. Glória a Deus. Tem que ter raízes profundas. Pega suas raízes, irmãos, e dá uma volta nas rochas. Glória a Deus. Na Glória a rocha de Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Outra coisa interessante sobre o cedro. Essa árvore, ela tem 5 centímetros de altura. Olha só, pega aí que eu já vou explicar. Ela cresce só 5 centímetros de altura. 5 centímetros é o quê, irmão? Quase nada. Durante os 3 primeiros anos. Os 3 primeiros anos, ela cresce 5 centímetros de altura. Os 3 primeiros anos. Depois dos 3 primeiros anos, ela cresce 20 centímetros por ano. Ela não tem pressa de crescer. Mas quando ela cresce, ela chega a atingir um tamanho gigantesco. Que pode chegar até 40 metros de altura. Quando chega, mas demora muito tempo. Demora muitos anos. Os 3 primeiros anos, ela cresce só 5 centímetros. Nossa. Depois dos 3 primeiros anos, ela cresce 20 centímetros por ano. Ela não tem pressa de crescer. Assim é você. Glória a Deus. Não precisa ter pressa. Aleluia. Tudo, irmãos, no processo normal. Glória a Deus. Porque tem gente que, irmãos, é como eu falei, está com tanta pressa. Aí Jeremias diz o quê? Eu não me apressei em ser um pastor diante dele. Glória a Deus. Eu não tive pressa. Tinha um obreiro na minha igreja, que o meu pastor queria consagrar ele para ser porteiro, para ser obreiro. Falou, não, eu quero ser pastor. Ele não queria passar pelo processo de ser obreiro. Eita Deus. Ele já queria ser logo pastor. Já queria logo arrebentar tudo logo. Calma, meu irmão. A gente não precisa ter pressa. Vai com calma, porque o crescimento tem que ser sadio. Glória a Deus. Um crescimento muito rápido, às vezes, ele pode trazer problema. Aleluia. Porque não foi o crescimento adequado, o crescimento correto. Imagina, ela não tem pressa. Ela tem 1000 anos para crescer. Ela vive 1000 anos. Ela tem 3000 anos para crescer. Para que pressa? Para que pressa, meu irmão? Vai com calma. Espera o teu momento, espera a tua hora, espera o teu dia. As coisas vão acontecer sem pressa. Glória a Glória a Deus. Deus. Com calma. Se tiver que ser devagar, vai ser devagar. A Bíblia diz no livro de Jó que o homem nascido de mulher, porque todo mundo aqui é nascido de mulher, é cheio de inquietação. Então, de poucos dias. A nossa idade é só de 70 anos, 80, e o passar disso é só canseiro e enfado, meu irmão. A gente não vive como qualquer uma árvore aí, que vive 100, 200 anos, 300 anos, porque a idade mínima de uma árvore é 100 anos. O mínimo de uma árvore é 100 anos. Aleluia, Jesus. E aí, deixa eu ver seu cabelo. Então, o crescimento dela é muito lento. Só isso no caso, né? Só não ter isso. Então, a gente não precisa ter pressa, irmãos, para a gente crescer. Amém? Amém. Então, você pode ser essas duas árvores. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó. Floresça como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Crescerá como o cedro do Líbano quer dizer que, irmãos, que você não tem que ter pressa para crescer. Para desenvolver.
E as raízes, outra coisa, que eu me lembrei agora. Isso aqui eu não anotei, mas eu me lembrei agora. A raiz do cedro do Líbano, nos 3 primeiros anos, que ela só cresce 5 centímetros, ela cresce, olha só que coisa interessante, ela cresce 5 centímetros para cima, e a raiz cresce 1,5 metro para baixo. Ela cresce mais para baixo do que para cima. Glória a Deus. Aí depois dos 3 anos, que ela cresce 20 centímetros para cima, e vai crescendo 2 metros para baixo. Ela cresce mais para baixo do que para cima. Porque tem gente que está interessada em crescer para cima. Por quê? Porque ele quer se aparecer, ele quer ser visto. Ele quer ser olhado. É como a irmã pregou aqui sábado. Ele quer ser reconhecido. Né? E aí, muitas vezes a gente acaba atropelando o processo. A gente atropela o processo. E o processo, é como eu falei aqui, irmãos, um dia desse. O processo, muitas vezes, Deus não mostra o processo. Deus só mostra o fim, mas o processo ele não mostra. Quando ele mostrou para José que José ia ser governador, ele não mostrou o processo, ele só mostrou o fim. Porque se Deus mostrar o processo para nós não vai aceitar, nós não vai querer. O quê? Ser jogado na cisterna? Vou nada. Vou nada. Ser vendido como escravo? Nada disso. Ir para a prisão? Misericórdia. Vou nada. O processo às vezes é muito dolorido, por isso que Deus não mostra o processo. Você e eu nunca vamos aceitar. Nunca, nunca. Nenhum de nós aceita se ele mostrar o processo. Ele só vai mostrar o fim. Ele vai mostrar a vitória. O que ele vai fazer. Mas o processo ele não vai mostrar. Se ele mostrar, não tem aliança. Você não aceita. Amém, meu irmão? Então, veja bem uma coisa, para a gente concluir. Agora só falta um tópico. Por que nós muitas vezes estamos secos? Né? Porque estamos plantados no lugar errado. E o último, a gente muitas vezes seca por causa do pecado. Porque o pecado, irmãos, faz a gente secar. A Bíblia diz no livro de Salmos: se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não vai me ouvir. Se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não vai me ouvir. Eu vou secando. Se eu não tenho resposta de Deus, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, o que eu vou fazer? Eu vou secando. Eu vou murchando, irmão. Vou ficar murcho. A gente fala muito aqui sobre Ezequiel 37. Mas por que a nação de Israel estava seca? Por conta do pecado. O que levou eles para o cativeiro? O pecado foi a idolatria. A idolatria levou eles lá para dentro. Foi a soberba do coração deles. A prostituição levou eles para dentro do cativeiro. E dentro do cativeiro, que era uma visão, porque aquilo ali não era uma forma literal, aquilo ali não era uma coisa literal que aconteceu mesmo. Aquilo era só uma forma comparativa, simbólica. Simbolizava a nação de Israel, que estava sem esperança. Por isso que o Senhor fala que eles eram como um vale de aço seco. Muitas vezes nós estamos secando, irmão, por conta do nosso pecado. Nosso pecado está nos secando. Olha o que diz no Salmo 32. Abre aí. Salmo 32. Eu vou ler o versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Agora o versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Enquanto ele estava guardando o pecado, enquanto ele estava escondendo o pecado, ele foi secando. Ele era um cara mal-humorado. Ele era um cara mal-humorado, irmãos. Um cara seco. Quantas pessoas secas você vê por aí?
são pessoas mal amadas. É verdade. Mal amada, que não foi curada ainda, irmão. Não foi curado, precisa ser curado, precisa ser tratado. E aí precisa do quê? O salmista dá o remédio e falou assim: enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei guardando, enquanto eu fiquei calado e não falei nada, eu fiquei só gemendo dentro de mim. O meu bramido de noite e de dia. E até o meu humor se transformou em sequidão de chio. Aí no versículo 5 ele muda essa situação e diz o quê? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus. Olha aí, irmão. Aleluia. Olha aí. É fácil. Tem gente que está seco dentro da casa de Deus, por quê? Porque tem pecado escondido no coração. Tem pecado escondido. Aí, a gente poderia usar aqui, por exemplo, o pecado de Acã. Quando Acã roubou a capa babilônica, roubou as cunhas de ouro e a prata da terra prometida. Lá de Jericó, a primeira cidade. Ele foi lá e roubou, escondeu. Aí, perderam a guerra contra Ai. Josué buscou o Senhor, só falou assim: tem anátema no meio do povo. Alguém tocou naquilo que eu disse que não era para tocar. Porque tudo dentro de Jericó era para ser destruído. Tudo. Homem, mulher, criança, gado, tudo. Menos o ouro, a prata, era para o cofre do Senhor. O ouro e a prata era para o cofre do Senhor. E tem um mistério aqui, irmão. Presta bem atenção. Foi a única cidade que Deus pediu alguma coisa. Todas as outras cidades Deus mandou destruir tudo. Era para destruir tudo. A única cidade que Deus pediu o ouro e a prata para o tesouro do Senhor, não era para eles, era para o Senhor. Foi a cidade de Jericó. Por que da primeira cidade? Porque o primeiro, irmão, sempre tem que ser de Deus. Glória a Deus. O primeiro tem que ser de Deus. As outras cidades ele não quis. Só quis de Jericó. Porque o primeiro é do Senhor. A gente Glória tem que a Deus. aprender a tirar o primeiro do Senhor. E aí, Glória. Acã foi lá e escondeu. Aí, o que Josué faz? Ele começa a santificar o povo. Santifica o povo. Santificou. Tomou tribo por tribo. Chegou a tribo de Judá. Da tribo de Judá, tomou tomou ele, Acã, juntamente com a sua família. E aí, meu filho, dá glória a Deus. E consegue dar glória a Deus, irmão? O cara tá cheio de pecado dentro dele. É verdade, filho. Ele não conseguiu dar glória a Deus porque ele estava cheio de pecado dentro dele, irmão. Tava com pecado escondido. Eita, Jesus. Tava guardando ali, escondendo dentro dele. Dá glória a Deus, meu filho. Não dá, Josué. Tá lá, tá escondido lá na minha tenda. Tá lá debaixo da tenda. Vai lá e pega. Correram lá, pegaram, irmãos, os produtos, fruto da avareza de Acã. Morreu ele com toda a sua família. Porque o teu pecado, irmãos, está nos matando e nos secando. E a Bíblia diz no livro de Mateus, eu já estou perto de concluir, no livro de Mateus, capítulo número 3, João Batista que falou: está posto o machado, a raiz de toda árvore. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Tá? Ó, machado. E ele não corta no tronco. Quando cortou Nabucodonosor, você vai ver lá, na passagem que eu li lá no capítulo de número... Desculpa, 2 não. No capítulo número 4, quando ele teve o sonho daquela árvore que o topo tocava no céu, o vigia falou assim: corta. Mas cortou no tronco, não cortou da raiz. Por isso que o reinado dele foi devolvido depois de 7 anos. Mas aqui, João Batista fala o quê? João Batista falou assim: está posto na raiz. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo de número 15, que toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Eita, Deus. Toda planta. Tudo que não é de Deus vai ser arrancado. Eu vou te falar uma coisa: toda igreja que não foi Deus quem abriu, vai fechar. Verdade. Glória a Deus. Ah, mas as vidas, irmão, pastor que não foi levantado por Deus, não está apto a apacentar. Verdade, Jesus. Se eu não fui levantado por Deus, eu não estou apto. Deus não me aprovou. Verdade. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Mas eu Deus. tenho que me apresentar a quem é aprovado? Aos meus líderes? Não, a Bíblia diz a Deus, quem me aprova é Deus. Aleluia. A Bíblia diz que não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem Deus louva. Glória a Deus. Toda planta que não foi Deus que plantou, meu irmão, não adianta, vai ser arrancado. E depois não adianta a gente ficar tadinho nada, meu irmão. Não adianta a gente querer, irmãos, ser bonzinho se Deus já rejeitou. Deus já rejeitou Saul e tá lá Samuel com dó, tadinho de Saul. Dá mais uma chance pra ele. Eita Aí Deus Deus! chegou e falou assim, aí Deus falou assim pra Samuel, Samuel, por que tu tá com dó de Saul, se eu já rejeitei? Por que tu tá com dó? Deus fiel. Eu já rejeitei, não é pra você ficar com dó dele. Pega aí, tira logo o chifre de azeite e vem aqui na casa de Jessé, que eu já separei um novo rei, segundo o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus sempre vai levantar, quando um Deus tira um, Deus sempre vai levantar alguém melhor. Verdade, Jesus. Tá? Tem gente que se acha. Se Deus tirar eu, Deus levanta outro melhor do que eu. Tá? Glória Porque a Deus. se a igreja é dele, se o povo é dele, Deus cuida do seu povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus cuida, meu irmão. Verdade. Então, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, não vamos dar lugar ao pecado, não. Amém? Não dê lugar ao pecado, irmãos. E ainda tem mais um aqui, ó, que só vou falar. Por que muitas vezes nós ficamos secos? Porque eu preciso experimentar a sequidão, né? Espiritual, para estender as minhas raízes. Às vezes é um processo natural. Eu tenho que passar pelo ano da sequidão. Todos nós, como árvore, vamos experimentar o ano da sequidão. É um processo normal. Às vezes não é tudo isso que eu falei. A acomodação, o pecado, a falta de água. Às vezes não é isso, é distanciamento de Deus. Às vezes não é porque eu estou plantado. Às vezes é um processo natural. Eu estou plantado onde Deus me colocou. Eu não estou acomodado, eu estou estendendo as minhas raízes. Eu não estou pecando, mas eu preciso passar por esse tempo, porque toda árvore vai passar por esse tempo, um tempo de sequidão. E aí entra, para encerrar, numa palavra linda da Bíblia Sagrada. No livro, depois você lê na sua casa, no livro de Jó, no capítulo de número 14, não falha a memória, a partir do versículo de número 7, Jó que fala isso, ele está respondendo aos seus amigos. E ele diz assim, presta atenção aqui, olha o que ele diz. Há esperança para a árvore que se for cortada. Ele não está dizendo que a árvore foi cortada. Para a árvore que se for cortada. Há esperança para a árvore que se for cortada. Se for cortado. Se for cortada. Há esperança. Ainda que envelheça na terra as suas raízes. Ainda que envelheça. Não está dizendo que envelheceu, mas ainda que envelhecer na terra as suas raízes, ao cheiro das águas vai brotar. Glória a Deus. E dará renovo. Glória a Deus. E aí eu questionei Deus. Falei assim, Deus, eu aprendi na escola que água não tem cheiro. Não, eu falei com Jesus, eu falei, Deus, eu aprendi que a água não tem cor, a água não tem cheiro e a água não tem sabor. Essas três coisas. Por que diz que é o cheiro das águas brotar? Só o cheiro. Não está dizendo que é quando a água chegar que vai brotar. Está dizendo é o cheiro das águas vai brotar. E dará frutos. Vai brotar renovo. Diz, é o cheiro das águas. Sabe por quê, irmão? Porque a água daqui da terra não tem cheiro, mas a água do céu tem. Glória a Deus. Glória Glória a Deus. Glória a Deus. A água do céu. E a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Crente tem que ter cheiro de Cristo. Cheiro de unção. Cheiro de graça. Glória a Deus. Cheiro de poder, cheiro de palavra. Para você fazer alguma árvore aí, irmãos, voltar a se renovar, tem que ter água. Tem que ter cheiro de água. E é interessante quando você vai para o culto, você sente o cheiro da água. Você fala, nossa, que culto gostoso. Que palavra gostosa. Que presença de Deus. Jesus está nesse culto. Jesus está nesse negócio. É o cheiro, irmão. É o cheiro das águas. É o cheiro. Então ainda há esperança
a esperança para a árvore que se for Glória a cortada. Deus. As raízes podem até envelhecer, mas interessante é que quando a raiz sente o cheiro da água, ela desperta. Ela desperta. Estou sentindo o cheiro. Estou sentindo o cheiro. Estou sentindo o cheiro das águas. E aí se renova, a árvore se renova. Glória a Deus. É assim, eu e você, irmãos, vamos ser renovados. Para encerrar, quando esse ano de sequidão passar, vem um ano de renovo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, há esperança no Senhor. Glória a Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Subirão com asas como a de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Assim é todo aquele que espera no Senhor. Aleluias. Esses dias alguém ilustrou aqui como que é o processo da renovação da água. Acho que foi o pastor Vicente. Se eu não me engano, foi isso? O pastor Vicente que trouxe a ilustração do renovo da água. Irmãos, a água, se ela quiser viver mais 40 anos, ela é obrigada a passar por esse processo de renovação. Ela é obrigada, porque a duração de vida da águia é a duração de vida de um homem, 80 anos. Se ela quiser viver mais 40 anos, quando ela chega nos 40 anos, ela tem que enfrentar o período mais duro da vida dela. Mais duro. E esse processo de renovação, ele não falou, mas eu falo para você, demora 150 dias. 150 dias, irmãos. Demora aproximadamente aí uns 5 meses para esse processo de renovação. E é um processo muito dolorido, dói. O ano de sequidão na nossa vida dói. O ano que você vai enfrentar de secura, você às vezes não está entendendo por que eu tô buscando e não tô achando. Irmão, cava mais Aleluia. fundo. Vai mais fundo. Cria raiz. É porque Deus quer fazer você ter raízes Glória a profundas. Deus. Raízes tão profundas. Irmão, nada vai te abalar, nada vai te abater. Você será um crente tão forte como a palmeira, como o cedro do Líbano. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Pode até não se aparecer muito como o cedro do Líbano, porque ele se aparece mais para baixo do que para cima. Mas não importa. Importa, irmão, é que você está crescendo para o Senhor. Quando eu cresço para baixo, eu estou crescendo para Deus. E quando eu cresço para cima, eu estou crescendo para os homens. Porque os homens me veem. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória